Bom dia a todos e a todas. Está iniciada a presente reunião da Comissão de Saúde desta Assembleia Legislativa. A ata da sessão anterior já foi devidamente encaminhada aos gabinetes. Nesse momento, nós ainda não temos quórum para deliberação. Cumprimento o deputado Vicente Caro Preso, nosso vice-presidente, deputado Lucas Neves, que está aqui presente também. Nós vamos fazer uma inversão de pauta e eu já quero de imediato convidar para vir à mesa a nossa convidada de hoje, doutora Elisa Treptow. Médica, né, formação em residência reconhecida pelo MEC nas áreas de cirurgia geral e coloproctologia, por gentileza, sente-se. É o nosso debate com a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e de Coloproctologia, juntamente com a Federação Brasileira de Gastroenterologia, para então esse debate aqui, atendendo o requerimento de minha autoria, para encaminhar as questões relacionadas à campanha Março Azul 2024, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o câncer de intestino através do diagnóstico e tratamentos precoces. A doutora Elisa tem residência em cirurgia geral no Hospital Regional Dr. de São José, residência médica em coloproctologia, Santa Casa, Belo Horizonte, mestrado em Ciências Médicas, Universidade Federal de Santa Catarina, ex-presidente da Sociedade Catarinense de Coloproctologia, especialista da Sociedade Brasileira de Coloproctologia desde 2013, membro associada da Sociedade Catarinense de Coloproctologia e membro da comissão organizadora da campanha Março Azul, entre outras. Vamos resumir, vamos ficar nisso o currículo aqui para sermos objetivos no tempo. Muito obrigado pela sua presença, doutora Elisa, e eu lhe passo a palavra para que a senhora possa então fazer as suas colocações, lembrando que a nossa reunião também está sendo transmitida ao vivo pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, especialmente a TV Assembleia Legislativa. Agradeço à Comissão de Saúde o convite para falar sobre o Março Azul. Agradeço ao presidente, o deputado Neudi Sareta. Obrigada pelo convite. Eu venho em nome então já comentado, né, das 3 sociedades médicas que organizam as campanhas de prevenção de câncer de intestino. Nós começamos essa nossa campanha em 2016, com até um outro nome, uma outra data, mas porque assim sempre me preocupou, porque não existia no Ministério de Saúde uma campanha de prevenção de câncer de intestino que falasse sobre isso, que tem uma incidência alta na população. Então, tínhamos uma boa campanha de câncer de mama, de colo de útero, mas de câncer de intestino não se falava. Então, Santa Catarina, né, tanto que eu me orgulho de falar isso, foi o primeiro estado do Brasil a fazer essa campanha de prevenção. Nós fizemos em 11 cidades em 2016, com esses médicos especialistas participando. Nós tivemos sempre o apoio dos oncologistas. E a finalidade dessa campanha de prevenção de câncer de intestino é que os pacientes estejam atentos aos primeiros sinais e sintomas. Esse câncer ele pode ser evitado em 90% dos pacientes quando diagnosticado na fase inicial. Aqui no Sul, ele é o segundo câncer, tanto em homens como em mulheres. Em homens, o câncer mais comum é o câncer de próstata, em mulheres é o câncer de mama. Mas, especialmente aqui no nosso estado, em Santa Catarina, ele é o segundo câncer, tanto em homens quanto em mulheres. Diferentes de outros estados do Brasil, se vê que em estados onde o índice de desenvolvimento até é menor, como no norte, o câncer de colo de útero é mais frequente, né? Segundo lugar em mulheres. Em outros estados, o câncer gástrico, mas no nosso estado, a incidência é relativamente alta. Se supõe que nós temos hábitos semelhantes aos países em desenvolvimento, como a obesidade, o excesso de peso, o sedentarismo. Então, isso seriam as principais fatores de risco
ao câncer de intestino. Porque as pessoas sempre perguntam o que pode desencadear o câncer. Então, assim, é descrito também o fumo, né, o hábito do cigarro, alguns alimentos, como, por exemplo, os alimentos embutidos, não a carne de porco, mas os alimentos embutidos, que têm conservantes, que são os nitritos, como a salsicha, o salame, os presuntos. Então, eles devem ser, não necessariamente assim, evitados completamente, mas assim, comidos assim, com moderação e muito eventualmente. E as pessoas também nos perguntam assim, então o que pode evitar o câncer de intestino? Então, assim, existem alguns principais alimentos que são as fibras, então elas previnem o câncer, que são as frutas, as verduras, os bons hábitos alimentares, a atividade física, o controle do peso. E por que o câncer de intestino ele pode ser confundido com outras doenças? Então, existem, por exemplo, as hemorroidas, né, que são doenças da região anal, onde as pessoas podem ter sangramento. E o sangramento também pode ser um sintoma de câncer de intestino. Então, a pessoa muitas vezes tem hemorroidas e acha que o seu sangramento é dela e pode, então, deixar passar um câncer que poderia ter sido tratado. Quais são os principais sintomas? O que é o alerta ao câncer de intestino? Então, sangramento no momento da evacuação, alteração do hábito intestinal, ou seja, a pessoa evacuava uma vez ao dia, a cada 2 dias, e altera. Ela começa a ficar com o intestino mais preso, ou com diarreia, ou com alteração do calibre das fezes. As fezes a gente chama fezes em fitas, elas são fininhas. Por quê? Porque pode haver um tumor que está obstruindo a saída. Também, conforme o local do intestino, a pessoa pode ter sintomas como anemia e até mesmo pode haver uma massa palpável já no abdômen nas fases mais avançadas. E qual seria o exame, né, que faz o diagnóstico? Quais são os exames importantes? Existe um exame de triagem da população, que ele é feito, né, como um rastreamento, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, é o teste FIT, que ele deve ser indicado a partir dos 45, 50 anos. E esse teste, ele pesquisa, então, se há sangue nas fezes. E essa pessoa, se o exame for positivo, ela tem indicação de fazer a colonoscopia. A colonoscopia, que ela é um exame que faz o diagnóstico, e é interessante porque muitas vezes ela faz o tratamento do câncer de intestino. Por quê? Porque ele o câncer de intestino é o único que pode ser realmente prevenido e tratado. Por quê? O câncer de mama, o câncer de próstata, ele é diagnosticado. Até tem um colega meu amigo de Blumenau, o Dr. Rosner, que ele fala assim, tome café com o seu câncer e de noite fique sem o seu câncer. Então, assim, a colonoscopia é um exame que ele examina o intestino por dentro e a maior parte do câncer, ele vem em cima de pólipos. O que são os pólipos? Eles são como se fossem pequenas verrugas, que são lesões pré-malignas. Eles levam alguns anos para crescer e se desenvolverem. E se desenvolve e viram câncer, uma grande parte deles. E no momento da colonoscopia, uma grande parte, praticamente quase 90% dos pólipos, podem ser retirados. Então, assim, nós temos, felizmente, muitos pacientes que fazem esse exame e retirando o pólipo, né, às vezes uma parte mais superficial, uma parte de cima, né, que não invadiu a base, tem câncer e no momento do exame ele já pode ser tratado. Então, assim, fica esse alerta, né, porque quando o câncer está na fase inicial, ele tem 90% de chance de cura. Os principais, então, tratamentos, quando o câncer já é um pouco mais avançado, é a quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. E nós temos, então, uma preocupação, por isso que pedimos assim, esse espaço, para que haja, assim, da parte dos deputados, um apoio nas cidades do Estado. Um apoio, uma conversa com as prefeituras. Eu até conversei com alguns colegas do Estado para saber como que estaria a situação. Porque, assim, os pacientes que têm convênio, os pacientes que podem pagar o exame, ótimo, muito bom. Mas, assim, algumas cidades do Estado, por exemplo, elas se destacam, por exemplo, Blumenau, Jaraguá, Joinville, porque eles fizeram uma parceria com as prefeituras.
porque os hospitais públicos não conseguem atender a demanda dos pedidos de colonoscopia. Então, tem algumas cidades, por exemplo, que eu soube através de uma outra pessoa, um outro colega, por exemplo, Chapecó. Chapecó tinha uma pessoa que fazia as colonoscopias eletivas, mas por um problema foi cancelado esse contrato. Então né, o colega de lá me comentou que existe uma fila de 1.400 pessoas. Ou seja, algumas pessoas vão morrer na fila, ou vão ter o diagnóstico numa fase mais avançada. E isso, além de um prejuízo para a pessoa, que ela, né, não vai mais poder trabalhar, ela vai ter uma, né, qualidade de vida muito ruim, é um custo para o Estado, é um custo para as prefeituras. Então, comparando, né, o custo de um diagnóstico precoce através de um exame ou um teste de fit ou a colonoscopia, e comparando a um tratamento cirúrgico, a uma radioterapia e uma radioquímica, enfim, todos os tratamentos necessários, o custo é muito maior. Então, assim, o nosso tema, o nosso lema e a nossa, digamos, divulgação e até a nossa vinda aqui é principalmente nesse sentido, né? Que haja uma movimentação do Estado, que o nosso Estado, né, já que tem uma campanha, já tem uma incidência maior, ou até eu penso, né, pessoalmente, um diagnóstico maior também de câncer de intestino, que consigamos, né, proporcionar para esses pacientes nossos do SUS uma mobilidade maior, um acesso maior a esse tipo de exame. Então, isso que eu gostaria de falar, né? Se tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, doutora Elisa, muito importante a sua participação. Que nessa comissão nós temos, com frequência, né, falado sobre prevenção, né? E esse tema de hoje, né, é importante porque nós estávamos ainda hoje vendo algumas estatísticas antes de vir aqui para esta reunião, né? O próprio INCA estima que entre 2023 e 2025 nós teremos mais de 45 mil casos, né, de câncer coloretal, potencialmente afetando aí, portanto, milhares de brasileiros, né? E infelizmente nós ainda temos esses casos, como a senhora citou, de locais com filas de espera para exames. Nós temos que avançar mais ainda, temos cobrado isso com frequência também, e creio que também essa iniciativa da sua presença aqui nos dá força para ajudarmos a alertar a sociedade catarinense, os órgãos públicos e todos aqueles envolvidos, para que a gente possa fazer todos os esforços possíveis para disponibilizar esses exames, para que os pacientes possam fazer. Deputado Lucas, algo a acrescentar? Eu queria, então, além de lhe agradecer, passar novamente a palavra, doutora Elisa, para as suas considerações finais e, mais uma vez, a nossa gratidão aqui pela sua presença. Eu também gostaria de agradecer ao Serviço de Epidemiologia do CEPOM, o Jean, que ele forneceu a estatística do CEPOM. Ela é uma amostra, claro, não é uma estatística do Estado, mas ela é uma amostra que até comenta que a incidência no nosso estado é maior um pouco no CEPOM, né, em homens. Então, homens, né, tenham mais cuidado. Agradeço à Comissão de Saúde, a presença aqui na Assembleia, ao presidente, deputado Neudi. Muito obrigada pelo convite e fico à disposição, né, coloquei ali meus telefones de contato para alguma dúvida que tiver. Muito obrigado, doutora Elisa. Eu lembro também que a rede interna aqui da casa também aderiu ao Março Azul, né? Então, estamos fazendo toda uma série de ações também que possam auxiliar nesse sentido também. Agora, em maio, nós temos a questão também da cor roxa, né? Em função de portadores de fibromialgia e outros também outras doenças que estão contempladas aí no mês de maio. Muito obrigado.
Fique à vontade. Obrigada. Eu vou prosseguir a reunião aqui. Se quiser, pode permanecer. Temos a presença também do deputado Sérgio Guimarães, além do deputado doutor Vicente Caro Preso, ambos os deputados participando de forma online. Deputado Lucas aqui presente. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Não havendo manifestações, senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Temos requerimentos. Requerimento de minha autoria para autorização de reserva de uso do auditório Antonieta de Barros, bem como a estrutura para acolhimento dos profissionais e gestores do programa Mais Médicos em Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Senhores deputados que permanecem como se encontram. Aprovado. Também de minha autoria, requerendo aprovação dos devidos encaminhamentos para autorização e reserva do uso do auditório Antonieta de Barros, bem como a estrutura para a realização do Congresso Região Sul do Brasil, com o tema Pessoas Ostomizadas Importam, tudo sobre ostomias, incontinências e pessoas com DI. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também de minha autoria, requerendo autorização de reserva do uso do auditório e o espaço no acesso do auditório Antonieta de Barros, para a realização da solenidade do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem em Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. Ainda de minha autoria, requerendo a deliberação para, durante o mês de maio, a fachada e as dependências internas dessa Assembleia sejam iluminadas com a cor roxa, solicitação feita pela Associação Catarinense Portadores de Fibromialgia e Amigos. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. E de autoria do deputado Maurício Peixe, requerendo a participação aqui na Comissão de Saúde da ABRAF, Associação Brasileira de Apoio às Famílias com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas, através da senhora Rosemary, coordenadora das atividades da ABRAF em Santa Catarina, e do Dr. Tiago Botega, pneumologista, e da doutora Cláudia Nakana, advogada da associação, e da senhora Fabiana Cherubim, paciente. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. O projeto de lei 113/2023, de relatoria do deputado Sérgio Guimarães, nós vamos retirar da pauta para a próxima sessão, e o projeto de lei 553/2023, de relatoria do deputado José Milton Schaeffer, ante a sua ausência com justificativa, a ausência do deputado José Milton Schaeffer, Dilson Mazzocco e Maurício Peixe, nós também retiramos da pauta. Temos o PL 3/2023, como temos quórum e a presença do relator, deputado Lucas Neves, e lembrando que estamos todos num esforço em função do mês de março de apreciação de matérias relativas às mulheres, em função do Dia Internacional da Mulher. Esse projeto dispõe sobre a comunicação externa de casos de violência contra a mulher às autoridades policiais do Estado de Santa Catarina. O deputado Lucas, Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos. Eu passo a fazer o relatório deste projeto de lei, projeto 03 de 2023, que dispõe sobre a comunicação externa dos casos de violência contra a mulher às autoridades policiais no Estado de Santa Catarina. Esse projeto de lei ele é de autoria da deputada Ana Campagnolo. Um projeto que, basicamente, ele estabelece em lei uma política importante, especialmente porque nós estamos, como o presidente frisou, no mês em que nós temos o Dia Internacional da Mulher, em que várias ações são realizadas justamente para que a gente possa cada vez mais combater atos de violência contra as mulheres, enfim, tratar a respeito desse tema. O projeto de lei, basicamente, ele estabelece o seguinte, que ao receber uma mulher que possa ter algum machucado, que possa ter sido vítima de violência numa unidade de saúde, seja ela pública ou privada, o profissional terá 24 horas, presidente, para comunicar essa situação às autoridades, Justiça, Ministério Público e Polícia Civil. Deste modo, a gente cria mais um mecanismo, mais uma lei que vem se somar a outras leis e ações que já existem
em relação ao combate à violência contra a mulher. Então, certamente tem mérito, porque nós estamos tratando de algo que é fundamental. Muitas e muitas, certamente, às vezes, vão ao hospital procurar ajuda por conta de um machucado, às vezes é vítima em casa do marido, chega no hospital e nós vamos, obviamente, ter que preparar esses profissionais para que essa lei possa ser colocada em prática. Mas, de todo modo, quando a vítima declarar que sofreu violência, ou que a equipe presumir, por conta do comportamento, por conta dos machucados, que aquela mulher foi vítima de violência, a equipe terá 24 horas para comunicar Justiça, Ministério Público, de maneira oficial, e Polícia Civil. Certamente, uma lei que tem mérito, encontra mérito nesta comissão, que é a Comissão de Saúde, que, como eu disse, vem se somar a outras leis e ações que já existem, para que a gente possa cada vez mais avançar nessa questão do combate à violência contra a mulher. Então, eu voto pela aprovação deste projeto de lei 03, de autoria da deputada Ana Campagnolo. Em discussão, o parecer ao PL 03/2023. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovada. Fim da matéria da ordem do dia. Mais uma vez agradecemos o doutor Elise e também o Cristiano, que está acompanhando, e todas as demais pessoas que estão aqui presentes também na nossa reunião. Está encerrada a presente reunião.